pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Acho que estão em 23 pessoas, já tem um quórum bom para começar a nossa aula. Fala, Luiz, como é que você tá, cara? Tranquilo? Bom, a ideia de hoje é a gente continuar um pouquinho do que a gente começou a aula passada e aprofundar um pouquinho mais. Eu gosto de, nas primeiras aulas, teorizar bastante as coisas, então a gente definiu muito bonitinho o que é uma função, o que ela recebe, o que ela devolve. Hoje a ideia é ensinar vocês um pouquinho mais como é que a gente consegue trabalhar com elas no nosso dia a dia e até encaixar algumas coisas em funções, tá? Bom, vou começar a apresentar. Vocês me avisam se vocês estão vendo ou não, tá? Calma aí, que eu não comecei ainda. Prontinho, pessoal, todo mundo vendo, né? Show. Beleza, vamos começar essa aula então. A ideia é continuar o que a gente começou de funções. Então, a gente estava falando sobre funções inversas. E agora que a gente sabe o que são funções, o que que a gente pode fazer com elas, para que elas servem, eu queria começar definindo as operações que existem entre funções. E para começar falando disso, eu queria entrar em um conceito muito abstrato que é o que a gente chama de espaço vetorial. E acima de um espaço vetorial ainda existe um corpo matemático, que basicamente é o quê? São estruturas complexas ou simples, tanto faz, que aceitam algumas operações específicas. E dentro da matemática, existem alguns desses corpos, algumas desses espaços que eles aceitam operações que fazem muito sentido para a gente. Por exemplo, eu somar um e somar 2 é a mesma coisa que eu somar 2 e depois somar um. Isso é uma característica de um espaço linear. E é muito bacana que as funções também são um espaço linear, e vocês vão aprender em álgebra um e álgebra 2 que né, é a matéria de vocês, de modelagem, como que você consegue trabalhar com isso, como é que você consegue, pô, fingir que a função é um símbolo ali e sair chinelando coisa. Eu queria mostrar para vocês primeiro uma propriedade das funções que, pô, parece meio besta, mas é muito útil saber, e que é muito útil de verdade, é que as funções possuem a soma funcionando tanto internamente ao conjunto delas quanto externamente. Ou seja, a soma de duas funções é a função da soma. Pô, parece meio besta falar isso, mas existem muitos lugares na matemática, infinitos lugares na matemática, para ser bem preciso, em que isso não é verdade. Vocês vão ver em álgebra linear que, cara, existem 1 bilhão de cenários em que a soma de dois objetos não é a mesma coisa, tipo, se você mudar a ordem ou se você colocar essa soma dentro de um parênteses, tá? Aqui tem um exemplinho disso. Vamos fingir que a função f de x é x ao quadrado e que a função g de x é x ao cubo, tudo bem? Se eu quiser calcular em 2, fazer, por exemplo, f de 2, vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Se eu for calcular a g de 2, vai ser 2 ao cubo, que é 8. Somando essas coisas, que nem eu fiz aqui nessa parte de cima, onde eu tive a canetinha laser, dá 12, certo? E o que seria a função da soma? Seria justamente eu somar essas partes com x, sem importar o que eu estou calculando. Então, f mais g de x, essa função aqui é uma função, tá? F mais g é uma função, beleza? É x ao quadrado mais x ao cubo. E observa que é a mesma merda. Quando eu calcular no 2, vai dar 12, beleza? Parece besta, mas isso aqui é muito importante, tá? E a outra coisa que a gente também tem é o produto de funções, certo? Basicamente, vale a mesma afirmação. O produto das funções é a função dos produtos. E aqui eu coloquei mais um exemplo, né? F é a mesma coisa, G é a mesma coisa. Eu calculei em 2 as duas. 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Vocês vão ver isso melhor em álgebra. Mas, né? Mantém a base. Soma os expoentes. 2 à quinta. Quando eu faço o produto da função, que é f vezes g de x, eu vou ter aqui x à quinta. E adivinha, quando eu calcular no 2 vai ter que dar a mesma merda. Tudo bem? E agora eu queria perguntar para vocês: se eu pegar f de x e multiplicar por 2, certo? É a mesma coisa que a função do produto?
Ou seja, eu tenho aqui f de x. Eu vou trocar o g de x por 2. É a mesma coisa do que se eu trocasse esse g que está aqui por 2 também. Vale isso? Vale se eu multiplicar por um número qualquer uma função. Eu posso jogar esse número para dentro dela, aqui nessa parte, nesse parênteses da esquerda? O que vocês acham? Que sim ou não? A Sofia acha que não. Mas você pode, sim. Quando você multiplica uma função por um escalar, você pode jogar o escalar por dentro, isso faz parte de uma propriedade dos espaços vetoriais lineares. Então, se, por exemplo, g de x fosse só 2, foda-se, né, uma função constante, eu poderia, aqui na direita, só trocar o g por 2. Você pode. É uma propriedade de espaços lineares, vocês vão ver isso na primeira aula de álgebra linear. Isso aqui é só um spoilerzinho assim que eu estou dando, mas que é útil para trabalhar com funções, tá? Por exemplo, quanto que dá f de 2 nesse caso? Dá 2 ao quadrado, que é 4, certo? Quanto que dá 2 vezes f de 2? Dá 8, porque é 2 vezes 4. Então percebe que esse 2 ele simplesmente se propaga para o resto da equação, certo? Ele se propaga para o resto da função. Então meio que tanto faz, beleza? Mas isso daqui é mais uma curiosidade, tipo, quando você está fazendo conta, é óbvio. Não é óbvio, né? Óbvio é uma palavra muito forte, mas tipo, você intui isso. Mas isso é uma propriedade também de espaços de álgebra lineares, tá? Beleza. Existe uma outra coisa que você consegue fazer com funções, isso daqui é muito importante mesmo, é você compor elas. O que que é você compor uma função? Eu vou pegar uma função que eu tenho aqui, eu vou aplicar ela, no que sair dela, eu vou aplicar outra função ainda desse resultado, certo? Eu estou fazendo duas transformações. Eu faço a primeira transformação, saiu uma coisa aqui, eu peguei essa coisa que saiu, apliquei outra função e saiu outra coisa também. Tudo bem? Beleza, gente. Eu queria começar fazendo o jeito que eu aprendi como é que é a composição de funções, tá? Quanto que é, nesse exemplo aqui, g de x? Resposta: 2x, certo? Quanto que é g de 1 nesse caso? É 2 vezes 1, que é 2. Quanto que é g de 2? É 2 vezes 2, certo? Você só troca o x por 2. Tudo bem? Pergunta: quanto que é g de L? 2L. Boa. Cara, quanto que seria, por exemplo, g de π? 2π. Beleza, ó. Quanto que é g de f de x? Alguém chuta? Pô, é 2f de x. Boa. Acabou, velho. Você não precisa esquentar a cabeça. É assim que você compõe uma função. Então tá aqui um exemplo disso. Você vai colocar aqui g de f de x, a composição das duas, é 2 vezes f de x, que é x ao quadrado, 2x ao quadrado. Tudo bem, gente? Boa. Vamos lá, para esse exemplo aqui de cima. Quanto que seria f de 1? 1 ao quadrado, que é o próprio 1. F de 2? 2 ao quadrado, que dá 4. F de L? L ao quadrado, porque eu não sei quanto dá, não tenho a mínima ideia de quem que é essa porra. E quanto que dá? F da g de x? Não, sim, é muito gabarito. Tipo, cai no vestibular, tipo, ano sim, ano também, assim. G de x ao quadrado, perfeito, cara. Pô, você só troca, velho. Você tem isso, você tem aquilo. Aqui não é aquele joguinho de ligar os pontinhos, assim. Você faz infinitamente, assim. Boa, g de x ao quadrado. Vou aplicar aqui. F da g de x é g de x ao quadrado. Lembrando que g de x é 2x. 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida nessa operação? Beleza. E olha que interessante, né? Tudo que a gente estava fazendo agora, tanto faz a ordem, né? Mas agora fudeu, porque agora não tanto faz a ordem. Percebe que quando eu componho f da g de x, dá 4x ao quadrado. E quando eu faço g da f de x,
dá 2x. Isso leva para uma coisa muito interessante, que é o seguinte: quando você compõe funções, essa operação, a ordem importa, e importa muito, tudo bem? É completamente diferente você aplicar uma e depois aplicar a outra. Tudo bem, gente? Existe um outro jeito de você escrever a composição de funções que tem quem acha que é mais intuitivo. Eu acho uma merda, mas dá para você escrever de outro jeito. Basicamente é o seguinte: ao invés de escrever f da g de x, o que, que eu posso escrever? F o da g. Que nem eu escrevi aqui no chat. Eu posso escrever assim, fazer o fog. É a mesma coisa que primeiro eu aplico a g, depois eu aplico a f em cima. Tudo bem? É a mesma coisa. Show? Alguma dúvida nisso? Beleza, gente. Vamos seguir então. E, obviamente, né, que a ordem, quando você faz as coisas, muda tudo, né? Aqui tem um exemplo. Se eu pegar um ovo, eu taco ele ali na panela e depois eu misturo, eu vou ter ovo mexido. Porque, porra, primeiro tá aquele na panela, ele começou a cozinhar e aí eu bagacei tudo, tá ovo mexido. Agora, se eu pegar esse ovo, primeiro eu mexer ele, deixar ele bem ralinho, e depois eu tacar ele na panela, pô, vai virar um omelete. Então, a ordem que você faz as coisas é muito importante. E uma função nada mais é do que você pegar um ovo e colocar ele numa frigideira. É uma transformação. Você tem um objeto e sai outro, que nem a gente falou na primeira aula. Então, cara, colocar uma coisa numa frigideira é uma puta de uma função que está acontecendo ali, tudo bem? E, obviamente, quando você faz essas transformações em ordens diferentes, você tende a ter resultados diferentes. Mas, obviamente, que existem casos, né? Porque tudo tem uma exceção e existem exceções para isso, tudo bem? Show. Eu queria mostrar para vocês uma função que, pô, parece meio idiota falar dela, mas que ela é muito importante, que é a função identidade. Basicamente, ela é f de x igual a x. É assim que essa porra fica no GeoGebra, uma reta bonitinha, tudo bem? Ela está inclinada a exatos 45 graus e ela está contando para a gente o quê? Se você coloca um valor aqui, o que ela devolve é esse mesmo valor. Interessante, né? Tudo que você colocar, ela devolve a mesma coisa, por isso que é a identidade. Tudo bem? Por exemplo, f de 1 igual a 1, f de 2 igual a 2, f de l igual a l, f de e ao quadrado dividido por π é igual a e ao quadrado dividido por π, tanto faz, tudo bem? E vocês vão entender agora por que que essa função aqui é importante. Essa função aqui ela é o cerne de tudo assim que a gente faz. Quando vocês forem fazer álgebra linear, vocês vão ver que tipo, a função identidade aparece loucamente. Claro que de jeitos diferentes, que lá você vai trabalhar com matrizes e vetores, mas ela continua aparecendo toda hora, tá? Bom, vamos lá. Existe uma propriedade muito interessante das funções inversas, mas antes de eu falar dela, eu queria falar como é que eu escrevo uma inversa. Uma função, eu chamo ela de f, tudo bem? Como é que eu falo da inversa? F elevado a menos um, certo? É só uma notação que os matemáticos criaram. Quando você vê f elevado a menos um, pois é, a função inversa da função f, tudo bem? Não precisa chapar muito nisso, assim, é só uma notação que eles inventaram mesmo, não tem muito escândalo. E a gente tem uma propriedade que é muito importante, que é o seguinte: tanto faz a ordem que eu aplicar as coisas, se eu aplicar uma função e depois aplicar a inversa dela, eu vou obter a identidade. Por quê? Vamos lá. Por quê, né? É meio feio ver assim em matemática, mas vou mostrar para vocês em desenho. Lembra da primeira aula que eu falei para vocês? Que a função inversa é uma função que desfaz outra função. Então tem uma banana aqui, uma função que pega a banana e transforma em maçã, certo? O que que a função inversa faz? Desfaz. É a setinha ao contrário. Ela pega a maçã e transforma em banana, certo? E o que acontece se eu aplicar uma em seguida da outra? Olha o que acontece. Eu peguei a função, apliquei ela na banana, virou uma maçã, certo? E aí o que que eu fiz? Eu apliquei a inversa. O que que a inversa faz? Transforma a maçã em banana de volta. Então, quando eu aplico primeiro a função e depois a inversa dela, eu estou desfazendo o que a função fez. Quando eu desfaço, eu volto para o ponto que eu estava no começo. Ou seja, eu volto para a identidade. A identidade aparece aí, e ela aparece bem forte nessa questão. Tudo bem, gente? Foi, isso aqui é uma propriedade importante da função inversa, e isso vai ser muito útil quando vocês forem trabalhar com a regra da cadeia das derivadas.
Você consegue, tipo, ter uma função muito, 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 muito feia na sua frente, e você sabe a inversa dela, tipo, porra, a gente vai falar daqui a pouquinho dessas funções, mas tem funções muito feias por aí. Existe o logaritmo, existe o arcosseno, existe, por exemplo, raízes muito feias também. Existe o logaritmo neperiano. Você consegue, cara, encontrar a derivada dela por uma regra maluca só porque você sabe dessa propriedade da inversa, tudo bem? Ela é realmente muito útil. Não tô de sacanagem. Beleza, na prática, né? Como é que eu vou achar a inversa? Eu tenho aqui f de x igual a 2x, é um exemplo tranquilo. Eu consigo achar a inversa? Consigo. Essa função aqui, ela é tanto injetora, porque, por exemplo, para qualquer valor da imagem, só existe um único cara do domínio que chega lá, que tem setinha para lá. Tudo bem? Se vocês forem visualizar depois essa função, você vê que ela é bonitinha, assim. Ela também é sobrejetora, né? Eu não especifiquei o conjunto porque, né, é chato pra caralho ficar escrevendo F com domínio nos reais, com contra domínio nos reais também, é chato pra caralho. Mas já imaginem isso das funções que vão vir daqui adiante, tá? É regra de ouro, assim, cara. Se você vê uma função e não te falar no domínio dela, chuta que é dos reais pros reais, tá bom? R, setinha, R. E ela também é sobrejetora nesse caso, né? Porque, cara, não tem nenhum número real que essa porra não chegue. Ela chega em todo lugar, beleza? Como é que eu acho a inversa? É muito tranquilo. O que é x vira f de x, e o que é f de x vira x. Porra, como assim? Cara, só troca. Ó, o que era f de x virou só x, o que era só x virou f de x. Troca as coisinhas de lugar. Cara, eu vou te mostrar uma dica daqui a pouquinho. Eu te prometo que eu acho que é o próximo slide já de como é que faz isso. Próximo ou depois do próximo. Tem um esqueminha para fazer isso, tá? Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu quero saber o f. Eu vou isolar ele, porque é uma equaçãozinha de primeiro grau. Eu vou passar o menos um para o outro lado. Eu vou passar o 2 dividindo. Aqui eu fiz merda no LaTeX. Era para ser x menos um, tudo isso dividido por 2. Perdoe o LaTeX. Então, basicamente é isso. Tudo bem? Você vai isolar essa equaçãozinha e você obtém a inversa, que nesse caso aqui eu fiz merda. Show? Bacana, gente. É só trocar as coisas de lugar. E o que que eu posso fazer? Porra, f de x ao quadrado. F de x igual a x ao quadrado. Cara, se eu tiver muito tarado, mas muito tarado, eu posso falar, porra, eu queria muito que essa função fosse inversível. Cara, você no seu dia mais maluco de raiva da sua vida, você pode falar, porra, eu queria muito deixar f de x igual a x ao quadrado inversível. Porra, eu queria tanto fazer isso. Você pode fazer isso, cara. Existe um jeito para você tornar inversível. Eu não consigo mudar a natureza de f de x igual a x ao quadrado. Essa merda sempre vai ser uma parábola. Mas o que eu consigo mudar nela, para realmente forçar ela a ser inversível, é mudar tanto no domínio quanto no contradomínio. Como assim? Eu posso falar que essa função aqui, o domínio dela são só os números reais. Tudo bem? Ou seja, o x só pode ser um cara positivo. Beleza? Então percebam, se o x só pode ser um cara positivo, minha função vai só do zero em diante. Ela não volta para trás, não tem nada aqui antes do zero. Por quê? Para evitar essa simetria que a função tem, porque aí, por exemplo, o valor 10 teria dois x's que levam para ele, né? Nesse caso. Isso ia dar merda? Porra, ia dar merda. Ela não ia mais ser injetora. Tem dois caras que levam pro mesmo valor, pô. Por isso que eu só aceito positivos. Se eu aceitasse negativos também, tanto menos um quanto um, os dois elevados ao quadrado dá um, ia dar a mesma merda. Não ia mais ser injetor, ia ter dois caras dando setinha para a mesma coisa. Então eu vou forçar ela, vou falar, pô, o domínio só pode ser positivo. Só pode ser positivo. Resolvi metade do problema. Agora ela já é injetora, beleza? E agora eu vou resolver a outra metade. Eu vou falar que o contradomínio são somente os reais positivos. Somente os reais positivos. Tudo bem? Ou seja, x ao quadrado dá para ser alguma porra negativo? Não, vai ser sempre positivo, certo? Incluindo o zero, né? O zero nem positivo nem negativo. Fica esse disclaimer. Mas, pô, agora a imagem, que são todos os números positivos, vai ser igual ao contradomínio, que são todos os números positivos. Agora ela é tanto injetora quanto sobrejetora, portanto ela é injetora. Beleza? Então agora dá para inverter essa porra. Dá. Como é que eu vou fazer? Eu vou trocar as coisas de lugar. O que era
f de x vira x, o que era x vira f de x. Estão vendo? Pô, agora o que que eu vou fazer? Eu vou isolar f de x ao quadrado. Tirei raiz dos dois lados. Lembrando, isso aqui é importante, o Bruno vai falar disso em álgebra, e eu vou meio que passar por cima. Mas quando eu estou tirando a raiz de alguma coisa ao quadrado, vem o módulo dela. Tudo bem? Não necessariamente vem um número, tá? Ele vai explicar por que que essa regrinha é verdade e não é problema meu. Tudo bem? Vira um módulo. O que que é um módulo? Basicamente, eu vou especificar o que que o módulo é, mas para a gente aqui, que não está fazendo nenhuma coisa envolvendo números complexos, um módulo nada mais é do que você pegar um número e pegar só a parte positiva dele. Tudo bem? Menos 2 transforma em positivo, fica 2. Zero, zero, né? Tanto faz. Menos um. O 2 fica o próprio 2, né? Já é positivo. Basicamente é isso que o módulo faz. Eu vou especificar um pouquinho mais daqui a pouco, mas isso daí, a princípio, vai ser problema do Brunão, e a gente não liga tanto assim enquanto não está falando de número complexo. Beleza? E olha que bacana. O módulo de f de x vai ser o próprio f de x. Por quê? Por quê? Porque f de x, toda vez que eu salto essa função aqui, só sai números positivos, certo? O módulo de número positivo, quem que é? Ele mesmo. Pronto. Acabou. Estamos feitos. Beleza, gente? Aí agora eu isolei. Quem que é a inversa? F de x igual a raiz de x. E agora, eu queria mostrar que nem o Rafigor perguntou, cara, como é que eu sei se uma função é injetora, né? Isso daqui calha muito com a função x ao quadrado. Eu posso fazer uma linha horizontal. Se a minha linha horizontal cortar o gráfico mais de uma vez, fudeu. Não é injetora. O que isso quer dizer? Tanto nesse ponto quanto nesse ponto, a gente tem o mesmo f de x, temos o mesmo valor da imagem, mas temos dois pontos do domínio diferentes. Então, fudeu, não é injetora. Então, qual o critério prático? Você faz uma linha horizontal aqui onde você quiser e você vê se o gráfico, em algum momento, cruza essa linha duas vezes. Se ele cruzar uma vez, tudo bem, está passando uma vez. Se ele cruzar duas vezes, está passando duas, quer dizer que deu merda. Tudo bem? Fudeu, tá? O cara passou duas vezes, quer dizer que tem dois f's de x para dois x diferentes, então não é mais bijetora. Tudo bem? Então aqui que vem a graça da traquinagem que a gente fez aqui, né? A gente forçou ela a só valer depois do zero. Então aqui eu posso cortar onde eu quiser, fazer uma linha horizontal onde eu quiser, que sempre vai passar só uma vez no gráfico. Tudo bem? Respondi sua pergunta, Rafigo? Ficou alguma dúvida nisso, gente? É importante esse critério. Beleza, cara. Qualquer coisa, tamo aí. Você dá um toque. E aqui eu queria mostrar para vocês algumas inversas que são muito úteis. Eu não vou entrar no mérito do que é um seno, o que é um cosseno, mas, porra, vamos pensar aqui num ponto de vista de função. O que é a função seno? Você dá um ângulo, ela volta um número. Pô, foda-se. Pô, foda-se, acabou, tá ligado? Quem ficar pensando mais que isso, não tem o que fazer, cara. Aqui no nosso ponto de vista de funções é isso. O que faz o arcosseno? O arcosseno é o seguinte: eu te dou um valor de seno e você me devolve o ângulo que dá esse seno. Tudo bem? Então, ali no x, vou colocar, por exemplo, um número que é o seno de alguém, e eu vou ter, depois que eu aplicar essa função, o ângulo que leva esse seno. Tudo bem, gente? Eu estou só desfazendo as coisas. Beleza? A exponencial aqui que vem o famoso log. O que a exponencial me fala? Pô, eu tenho um número aqui na base, e quando eu elevo a x, vai dar alguma coisa, certo? O que o log faz? Ele desfaz isso. Ele fala para mim, tá, para qual x que eu tenho que elevar, para quanto que eu tenho que elevar esse número a aqui, que ele aparece aqui na base, tá vendo que ele aparece aqui na base? A qual valor que eu tenho que elevar esse a para que ele dê o x? Eu estou reformulando a pergunta, tudo bem? A pergunta agora está ao contrário. F de x igual a elevado a x é o seguinte, estou perguntando, cara, se eu pegar o número a e eu elevar ele a x, quanto que vai dar? O log é a pergunta ao contrário. Cara, eu sei que a elevado a alguma merda vai dar esse número aqui, eu quero saber qual que é essa merda que eu estou elevando. Tudo bem? Beleza, gente? Foi? Show, o log é importante, tá? E aqui uma mais bestinha,
x ao cubo, qual que é a inversa de x ao cubo? É raiz cúbica, tudo bem? Ah, qual é o número que quando eu elevo ele ao cubo vai dar 8? Pô, é a raiz cúbica dele, que é 2. Então a gente está desfazendo a função. Beleza, gente? Show, essas inversas aqui são bem úteis, tá? Muita coisa da matemática só surgiu a partir de inversas, tipo log. O log só faz sentido no mundo que um cara um dia pensou numa inversa. Nossa, eu queria tanto inverter a exponencial, e aí surgiu o log. E existe um log especial, que é o logaritmo neperiano, que é o ln, famoso ln, que qual que é a coisa especial do logaritmo neperiano? Que, bom, a base dele, ao invés de ser a, é o número e, que é a constante de Euler. É uma constante qualquer, existe o π, existe Fibonacci, existe a constante de Euler. É uma constante também. E basicamente está fazendo a pergunta para si mesmo, né? Pô, eu tenho que elevar e a quanto para que dê esse número x aqui que eu coloquei? É essa a pergunta. Beleza, gente? Show. Eu não vou tanto entrar assim no mérito do que é o log, o que é o seno, porque pô, vocês vão falar exatamente disso, então é mais tranquilo. E agora, especificando aquela coisa que eu empurrei com a barriga agora há pouco, que é a função modular. Bom, vou mostrar ela para vocês no GeoGebra, porque realmente é uma função bem interessante, tá? A princípio, quando você olha ela, você vai falar, porra, essa função aqui pega um número e devolve só a parte positiva dela. Mas ela quer dizer um pouquinho mais que isso. Ainda quer dizer um pouquinho mais que isso, tudo bem? Diga, Rafigor, eu vou mostrar aqui a tela. Era isso, né? Boa. Prontinho, tá na mão. Ela quer dizer um pouquinho mais que isso. O que que o módulo quer dizer? O módulo nada mais é que a distância desse ponto até a origem. Então, o que que eu estou calculando com o módulo? A distância desse ponto x, por exemplo, o ponto 2 até a origem. Qual que é essa distância? Entre 0 e 2. Qual que é essa distância? É 2. Pô, voltou a função bonitinha. Qual que é a distância entre -4 e 0? É 4. Pô, existe distância negativa? Alguém que mora a -3 metros da padaria? Não, a distância sempre é positiva. Então, quando você faz essa conta, você está pensando nisso. Tudo bem? Ela é uma distância. Isso fica muito maluco quando você começa a trabalhar com números complexos, porque aí o módulo vira uma coisa muito maluca. Por exemplo, vou calcular aqui um só de zoeira, tá? Módulo de um mais. ah, Pensar um número bom? 2i. Caraca, isso aqui não é nenhum nem dois. É essa porra aqui, né? É essa parada. Acontece. Faz parte. Entre 3 e 4. Nossa, deu 5. Nossa, é o termo 345. Sim, é ele mesmo. Vocês vão ver isso daqui futuramente em outras matérias. Deixa eu apagar isso daqui que chega de falar de números complexos. Mas é isso aí, acontece. Beleza? Bom, vou voltar aqui para a aula, porque tem uma coisa que é muito importante que eu queria mostrar para vocês. Que uma função e a inversa dela são simétricas. Como assim são simétricas? E agora eu saí do slide. Cara, depende muito do que você quer da sua vida. Se você quer fazer DD, muito provavelmente você vai ver números complexos, mas não em matéria, não em matéria. Então pode não esquentar a cabeça, assim. Mas, quer dizer, você vai bisoiar, às vezes, um número complexo, tipo, tem muita equação muito complicada que sai de complexos, e você, tipo, pode só ignorar essa parte, fazer a prova e passar com 10 em paz. Mas às vezes acontece, tá? De você ver um número complexo por aí. Bom, vou mostrar aqui para vocês. X ao cubo. Na verdade, não dá para apagar funções aqui, tem que reescrever a função de novo. X ao cubo. Tá vendo a carinha de x ao cubo? E a função raiz cúbica de x. Bom, fazer a raiz cúbica. Raiz cúbica.
de x. Estão vendo as duas? E olha que legal. Isso aqui realmente é muito bonito, tá? Vou criar uma função auxiliar aqui, que vai ser a identidade, certo? H de x igual a x é a identidade. E olha que bacana, as funções são completamente simétricas. Elas são completamente simétricas olhando a partir desse eixo aqui da identidade. E por que caralho isso acontece, né? Isso aqui é uma brisa muito louca. E é justamente porque se você aplicar essa função e em seguida aplicar essa, você deveria aparecer na identidade. Por quê? Porque quando eu componho a função com a inversa dela, eu volto para a identidade. Então, por conta disso, tem essa simetria aqui muito maluca e muito bonita. Dá para fazer muita coisa muito bonita no GeoGebra. Tipo, então, os caras são especialistas em fazer desenho no GeoGebra. Tem uns caras que fazem isso, cara, é uma brisa. E eles, tipo, são malucos assim em usar a função inversa por conta dessa simetria. Mais um exemplo. Qualquer função inversível, isso aqui vai ser verdade, tá? Qualquer função. 2x mais 1. Deixa eu escrever a inversa dela. Pensar aqui um pouquinho. É x menos 1 dividido por 2, eu acho. Calma aí, deixa eu pensar um pouquinho. Ah, tá, que eu mudei a função errada. Era pra mudar o coisa. Pronto, agora vai. Prontinho, elas são completamente simétricas olhando a partir desse eixo aqui da identidade. Lembrando, a função vermelha da identidade. São completamente simétricas. Isso aqui é uma loucura da porra. Porque isso vale, cara, basicamente para qualquer função. Vou colocar uma função aqui bem estranha. X à quinta. E aqui eu vou escrever a raiz quinta de x. Prontinho, fica uma simetria muito maluca aqui, tá? Mas acontecer muita coisa estranha. Só para vocês verem um caso legal, vou escrever aqui uma exponencial qualquer para vocês verem do logaritmo como é que ele funciona, né? Vou fazer aqui ln de x. Prontinho, olha isso aqui que lindo, cara. Então aqui duas funções, elas são completamente simétricas por esse eixo. Então toda função e a sua função inversa são simétricas. Isso aqui é uma doideira muito louca. Dá para fazer imagens muito bonitas. Bom, dado que eu já fiz esse disclaimer, já fiquei fazendo propaganda de matemática, agora eu vou voltar para a aula. E existe um último critério que a gente fala em funções, que é a paridade, ou a imparidade, né? O que é uma função ser par? Quer dizer o seguinte, toda vez que eu calcular o x, certo? F de x tem que ser igual à função do número oposto de x, que é o menos x. Por exemplo, x ao quadrado. F de 1 é igual a f de menos 1, né? Porque f de 1 é 1 ao quadrado e f de menos 1 é menos 1 ao quadrado. Como é que você vê essa paridade de fato, né? Deixa eu escrever aqui uma função par que não seja x ao quadrado, né? Só para vocês terem um parâmetro assim, senão vocês vão sair desse curso aqui especialistas em x ao quadrado. Por exemplo, assim. Tá vendo que toda vez que eu vou, por exemplo, o número 2, eu tenho aqui um valor, certo? Da f de x. É o mesmo valor que menos 2. Quando eu for para o menos 3, é o mesmo valor que 3. Isso é você separa. Isso é uma função separa. O que isso tem a ver com o par que eu conheço? Cara, porra nenhuma, né? Sendo bem honesto. Mas, tipo, a gente chama de par. Tudo bem? É a nomenclatura dada. F de x à quarta é par também. Pô, de forma geral, todas as funções são pares. Uma muito interessante que é par. Um pouquinho mais estranha essa daqui. Opa, não é essa. Aqui. É o próprio cosseno, na verdade. Escreveu o ar cosseno, não sei o que. Prontinho. O cosseno de x é par, né? Porque, por exemplo, aqui esse valor em 1 é o mesmo valor que menos 1. O valor em menos 3 é o mesmo valor que em 3. Certo? O que é o cosseno? Foda-se, eu não ligo. Mas eu sei que essa porra aqui é par. É igualzinho. Tudo bem? Beleza. Falamos de paridade. Existe um outro critério, e que é justamente o oposto, né? Adivinha? Que é a imparidade.
que é basicamente isso. Eu posso calcular f de x, e quando eu for para o lado oposto calcular ela, vai dar exatamente o oposto do valor, certo? Então, f de x é o oposto da f em menos x. Vou mostrar mais alguns exemplos de funções para vocês, tá? Por exemplo, um clássico de função ímpar é x ao cubo, certo? Quanto que dá? F de 1 dá 1, mas o f de menos 1 dá menos 1, dá o oposto. Se eu inverto x, eu inverto o sinal da minha função, tudo bem? Basicamente é isso. Um outro exemplo, x à quinta, tá na mão. X ao cubo mais x, também. X à quinta mais 3x ao cubo, também. Tanto faz, tudo bem? Estão vendo? É bem loucura isso daqui. Beleza? E uma função ímpar que é muito importante, aparece toda hora, é o seno, certo? Seno de 1 dá essa porrinha aqui, e seno de menos 1 dá o oposto dessa porrinha. Tudo bem? O que que é o seno? Foda-se. É essa merda aqui, mas ela é ímpar, tá vendo? Aqui, oposto daqui. Aqui, oposto daqui, ela se inverte. Tudo bem? E bom, por que caralhos que você vai querer saber disso? Existe alguma utilidade nisso? Existe. Óbvio que existe. Mostrar para vocês como é que a gente consegue usar isso para calcular áreas de um jeito muito mais fácil. E áreas, calcular áreas, vai ser tipo metade do que vocês vão fazer no curso de cálculo de vocês, tá? Calcular umas áreas meio estranhas. Esta área aqui saiu invertida, né? Porque eu escrevi uma integral ao contrário, mas basicamente isso aqui é 9. A área de zero, essa aqui é 3, tá? De zero até 3 é 9, certo? Embaixo da função x ao quadrado, essa área aqui é 9. Quanto que vai ser essa área aqui do outro lado? 9 também. Que também aqui também saiu trocado, certo? Isso é muito útil. Porque, cara, se eu quisesse calcular tudo isso, eu podia calcular só um lado e multiplicar por 2, né? Foda-se, bem mais fácil. Certo? Beleza? Boa. E para imparidade vale o contrário, né? Essa área aqui, por exemplo, eu sei que é esse valor, beleza? Sei que é esse valor. Quanto que é o valor se eu calcular para o oposto disso aqui, certo? Que no caso também é o 3. Dá o oposto desse valor. Então, se essa área aqui é 20,25, a área é entre 0 e 3, eu sei obrigatoriamente que a área entre o outro lado, certo? Vai ter que ser menos 20,25. Tem que ser o oposto. Tudo bem? O que acontece, gente? Pergunta para vocês. Se eu somar essas áreas aqui, eu posso calcular até o infinito. Se eu somar as áreas em dois intervalos simétricos, ou seja, menos 3 e 3, entre o menos 3 e o zero eu vou ter uma coisa totalmente negativa. Entre o zero e o 3 eu vou ter uma coisa totalmente positiva. E olha que bacana, essas duas coisas têm a mesma área, só muda o sinal. Quando eu somar, virou zero. Tudo bem? Então, quando você calcular uma integral de alguma coisa ímpar, cara, esquece. Se o intervalo for simétrico, cara, pode ser menos infinito até infinito. Essa porra vai dar zero. Sempre. Tem um exercício de prova, cai toda a prova, toda P3 de cálculo, cálculo um, sempre cai a integral mais feia do planeta. É tipo x vezes o seno do ar cosseno elevado a e elevado a menos x ao quadrado. E você vai falar, caralho, agora fudeu, maluco, fudeu. E aí você vai ver que essa função você tem que calcular entre menos infinito e infinito. Aí você fala, pô, isso aqui é suspeito. E aí você vai falar, pô, isso aqui é ímpar? Cara, nem faz conta. É zero. É zero. E aí você acerta um exercício que o pessoal demora, sei lá, nem dá para fazer, eles fazem de propósito. Existem algumas integrais, algumas classes de integrais que não tem resposta, né? Dá para você provar que não tem resposta, chama integral imprópria. E aí o filho da puta coloca essa integral e deixa lá o idiota que não sabe dessa coisa de imparidade, fica lá calculando que nem um coitado, achando que ele vai resolver. Mas não, tipo, pô, toda função ímpar em um intervalo simétrico dá zero a integral. O que é integral? É calcular essa área. Tudo bem? Show. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham de operações entre funções pares e funções ímpares? O que vocês acham que acontece quando eu somo uma função ímpar com uma função par?
Algum palpite? Explode? Cara, não, mas podia, cara, podia. Inclusive, explode uma nomenclatura de cálculo, sabia? Toda vez que uma função for pro infinito, você vai falar que ela explode. É muito bacana, né? Fazer cálculo 1 tem efeitos cinematográficos. Escrever aqui uma função par, x da quarta, por exemplo, é par. E vou escrever uma função ímpar, por exemplo, x à quinta, certo? Bom, se eu somar as duas, fazer, por exemplo, h de x igual a f de x mais g de x, adivinha o que que h de x vai ser? Adivinha? Porra nenhuma. Ela não é nem par, nem ímpar e nem bonita. Tudo bem? É uma função só esquisitinha. Então não é porra nenhuma, tá? Se eu subtrair, piorou, vai ficar uma porra mais estranha ainda. Mas olha que bacana. Se eu multiplicar, pô, pode ser que fique diferente. Vamos ver. Vezes. Olha só. Se eu multipliquei uma função par com uma função ímpar, adivinha o que saiu? Função ímpar. Lembra, quando você soma um número par com um número ímpar, sempre vai dar um número ímpar. Soma 2 com 1, você vê, dá 3. Escolhe qualquer número ímpar, que se você somar com um número par, vai dar um número ímpar. Para funções, vale, só que troca a regrinha de soma por multiplicação, tudo bem? Lembra, soma ímpar com ímpar, quanto que dá? Par. 3 mais 1 dá 4, por exemplo. Vou multiplicar duas funções pares aqui, hein? F de x vezes f de x, as duas são pares, tá bom? Beleza, deu uma função par. Vou multiplicar duas ímpares. Ó, deu par também, olha que bacana. Então, par com ímpar vai dar uma função ímpar, par com par vai dar uma função par. É a famosa regrinha do amigo do meu inimigo é meu inimigo, o inimigo do meu amigo é meu inimigo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e o amigo do meu amigo é meu amigo. Tudo bem? Só que ao invés de você fazer para soma, vai para multiplicação. Tudo bem? Bacana? Gente, dado isso, chegou a hora mais esperada dessa aula, que é a hora do Kahoot. Vou mandar para vocês o Kahoot. Eu vou fazer o melhor que eu posso para criar esse Kahoot para muita gente. Eu quero ver se tem alguma configuração que eu possa mudar, sei lá, cara. E hoje, tipo, pô, caprichei. Eu caprichei real no Kahoot, assim. Bom, o Kahoot quer me capar para não deixar terem infinitos jogadores. Ah, eu tô tentando liberar mais pessoas. Eu não consegui liberar mais pessoas, então vai ser assim. Vou deixar a reprodução automática e vou começar a transmitir a tela já para vocês. Sim, no outro Kahoot foi tenebroso, assim, mas esse daqui vai ser mais difícil e eu revisei ele bastante, então a princípio não tem nada de errado, eu espero, né? Pô, eu vou até checar agora. Não, tá check, tá check. Kahootzinho liberado. Vambora. Bom, esse daqui é o PIN, vou ver se consigo copiar o código bem rápido e mandar aqui no chat. Consegui. Bom, galera, bora entrando aí no Kahoot, que hoje é valendo a vida, assim, é o meu último Kahoot, eu não vou mais dar aula pra vocês. Essa daqui, a partir da próxima aula, quem vai assumir é o Brunão, na área de álgebra, e acho que depois é o Matheus. Quando vocês entram, vou pegar um carregador, que eu tô com 5% de bateria.
Quem que é Danilo Trindade? Esse cara é chapa. Bom, vambora. Vai aparecer o celular de vocês, coloquei pra aparecer quem tiver mobile hoje. Qual que é a inversa dessa merdinha de função? Vocês têm 3 minutos, tá? Eu deixei bastante tempo. Boa, galera. Essa função mesmo. Aqui embaixo é o Teorema de Gauss. Fica a curiosidade aí, turma da divergência. Luiz Gustavo voando, com apenas 3 pontos de diferença no Cassoli. Bom, agora precisa adivinharem qual dessas funções aqui é par. Boa, galera. Cassoli com 10 pontos de diferença. Pô, esse aqui é gostosinho, para encontrar o diferente. Quem que é diferente das outras funções aí? Estou chinelando já, mas a ideia é que todas as funções aí têm uma mesma característica comum, exceto uma delas. Esse cara é o diferente. É, galera, o diferente era o primeiro porque era uma função par, tudo bem? Calcula a integral de f de x igual a x ao cubo para esse intervalo aí infinito. Lembra que a integral nada mais é do que uma área, né? Boa, galera, dá zero, né? Pô, essa função aí ela é completamente ímpar. E vamos ver nosso pódio dessa vez. Em primeiro lugar, tivemos o pontinho, grande pontinho. Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela aula de hoje. Foi um prazer iniciar essas aulas para vocês. Eu vou sentir bastante falta disso. Deixa eu fechar aqui a telinha do Kahoot. Bom, gente, foi um prazer essas aulas para vocês. Logo mais serão outros professores. Mas a gente se vê pela Poli, sempre vou estar lá. É, bom, eu estou lá no grupo, você pode mandar mensagem para qualquer coisa.
Até se não tiver a ver com a matéria, tudo bem, eu sou representante discente de vocês, então vocês podem me perguntar qualquer merda sobre o curso. Eu sou legalmente obrigado a responder vocês, então brincadeira, mas podem me perguntar à vontade qualquer coisa. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Um beijo para todos vocês, um bom curso. Parabéns de novo. Bem-vindos à Poli, gente. Tchau, tchau.